Ah, aqui. Tá. Então, nós paramos aqui, né? E... Opa, não estou aparecendo? Ah, tá. Mas vocês estão me enxergando, né? É que eu não estou me vendo aqui. Ok. Coisa. Tá. Não. Eu é que não estou me enxergando aqui, mas vocês estão vendo a apresentação, né? Apresentação, sim. Tá, beleza. Não pode fazer a apresentação. Ok. Então tá. Beleza. Então aqui nós estamos com o. Nós tínhamos deixado esse exercício, então era para calcular as coordenadas do versor U menos 2V, né? Então, meu vetor U era 1, 1 e menos 2, e o meu vetor V era 3 e menos 1. Tá. Aqui os meus vetores U e V, né? Então, U era 3i, né? 3, vamos botar da cor certa, né? 3i. Eu pedi para falar da cor certa, mas acabou na cor errada. Então, 3i mais o J, e o outro, né, em vermelho, é o I, né, é um I, tá? É um I, né, menos 2J. Tá, Professor, falha? esse material está disponível no Moodle? Que eu não encontrei Eu esse acabei de PDF. postar no Moodle o PPT, não o PDF, de toda a Ah, tá. apresentação, tá? Eu não Beleza, consegui tá certo. converter em PDF, mas quando eu converter no PDF, eu ponho lá, tá? Ô, professor, o senhor tá me ouvindo? Sim, Tá bom, obrigado. Tá me ouvindo? falha? Tô escutando, Olha alguém só, me perguntou. a aula que vem, como é que vai ser? Oi? Que eu vi ali que depois vai direto pra aula 11. Ah, não, mas é a aula que vem é normal. Normal? É que eu vi ali que hoje seria aula 7 e a aula que vem é aula 11, daí eu não tinha entendido muito bem Não, isso. a próxima aula vai ser a 8. 8? Tá, é que ali É que a numeração que tá lá não segue. É uma numeração, e a numeração que tá. A numeração de cima para baixo é a que vai seguindo. Ah, não, beleza então, professor, obrigado. Tá? Então tá. Então aqui tá meu vetor 3i mais j e menos 2j. Então tem 1i menos 2j. Tá. Beleza. Então agora o que acontece? Eu vou fazer a continha, né? Na hora que eu fiz a continha, eu multipliquei, na verdade, eu multipliquei esse vetor aqui por 2. Né? Eu fiz duas vezes, né? Eu multipliquei por 2, então eu fiz duas vezes, melhor, menos duas vezes, né? Eu multipliquei por menos 2. Ou seja, ele veio para essa direção aqui, né? Então, se ele veio para essa direção, né? O que acontece? Então, ficou 2 vezes 3, ficou menos 6. Está aqui o menos 6, né? Ficou menos 2 vezes j, ficou menos 2. Então, está aqui o meu vetor menos 2u, né? E aqui, então, está o meu vetor v. Tá. Beleza. Então, o que vai acontecer? Se eu for fazer a soma, né? Ou seja, o u é o 1 menos 2, 1 menos 2, vamos botar aqui. Tá de vermelho. Né? Magnificar. Mais um aluno. Então, aqui está o vetor u. E de azul está aqui quem? Tá? Meu vetor menos 2, menos 2v, né? Menos 2v. Tá. Então, 1 menos 2v, fazendo a continha, ficou 1 e menos 2, mais menos 6 e menos 2. Faço a continha, ficou 1 menos 6 dá menos 5, menos 2 com menos 2 dá menos 4. Faço a regra do paralelogramo, ali meu vetor, né? Vetor em amarelo. Ficou, então, menos 5 para i, ou seja, menos 5 tem. Esse sinal negativo indica que eu estou indo na direção oposta do crescimento, ou seja, eu estou indo na direção esquerda, então menos 5, né? Então, menos 1, 2, 3, 4, 5 i,
né? Tá aqui, menos 5i. E tá aqui, então menos 5i, tá aqui, né? Menos 5i. E quantos J's? Menos 4J, ou seja, menos 4J. Ou seja, eu andei 4 unidades de J para baixo, né? Então, menos 4J. Então, tá aqui meu vetor. Agora, como é que eu vou ter o versor? Né? Como é que eu vou ter o versor? Bom, o versor, então, como é que se faz? Para eu ter o versor, eu preciso ter o módulo, né? Qual é o módulo desse meu vetor? Né? Então, meu vetor é menos 5i menos 4j. Se eu for calcular o módulo desse vetor, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 5 ao quadrado, né? Ou seja, eu vou ter a raiz quadrada de menos 5, e aí aqui a gente tem que sempre colocar o parênteses, né? Porque tem gente que às vezes tem dificuldade, né? Menos 4. Por que eu uso a questão do parênteses? Porque eu estou levando ao quadrado o menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Mais 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16. Ah, professor, mas eu coloco na calculadora menos 5 ao quadrado e dá menos 25. Sim, você não está, você está fazendo assim, né? Menos 5 ao quadrado, e a calculadora vai dar corretamente menos 25. Por quê? Porque o quadrado que a calculadora está elevando é só o 5. Ela não está elevando o menos 5. Ou seja, esse quadrado, ela está incidindo apenas aqui, ó. Ela não está incidindo aqui. Então, por isso que você tem que botar o parênteses. Tá? Tem gente que às vezes usa a calculadora mal. Tem que botar parênteses quando vai trabalhar com sinal negativo. Senão a calculadora vai fazer a conta errada. Certo? Porque a operação incide exatamente sobre o primeiro número. Ele não incide sobre o sinal negativo. Para ele incidir no sinal negativo, você tem que dizer na calculadora, é menos 5. Aí sim ela vai te dar a resposta certa. Tá? E além do mais, que a gente não precisa fazer menos 5 ao quadrado na calculadora, porque eu sei que qualquer número, isso é uma coisa que nessa altura do campeonato já tem que estar bem claro, né? Qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. Sempre. E aí é aquela palavra mágica. Sempre. Tá? Então, qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Então, quando eu escrevi aqui direto, eu não precisei fazer essa continha, né? Porque eu sei que 5 ao quadrado é 25. Tem um sinal negativo? Tem, mas vai ser positivo o resultado. 4 ao quadrado é 16, mas depende do sinal, porque vai estar elevado ao quadrado. Eu falo isso porque eu vejo muito aluno aí que faz conta errada, vai encontrar menos 25, menos 16 aqui. Tá? Então, e esse tipo de erro é a hora da gente começar a esquecer ele e começar a fazer a coisa certa. Afinal de contas, né, vocês são engenheiros. Então, e existe um certo mito que a gente tem que acabar, porque mitos não existem, né? Então, que a calculadora resolve tudo. A calculadora resolve quando a gente sabe operar ela. Tá? Sabe primeiramente matemática. Então, não se fiem nos computadores, não se fiem lá, eles podem dar coisa errada, principalmente se a gente faz as coisas que não são muito, né, muito certas. Então tá. E o que acontece? Menos 5 ao quadrado, 25, 16, soma deu 41. Beleza. Então, o meu módulo, a minha distância é raiz de 41. Quanto é que é raiz de 41? Raiz de 41 é 6 de alguma coisa, né? Eu pergunto isso, né? Aqui, ó, 6,4. Porque se eu pegar uma régua, né, vier aqui medir, né, eu medir essa régua aqui, vai dar 6,4. Né? Tem que dar aproximadamente 6,4 esse vetor. Então, quem é meu versor? Né? O meu versor, eu vou pegar, então, vamos apagar aqui. Quem é o versor? O versor, então. O versor. O versor vai ser a componente em x de w sobre o módulo de w. Quem é a componente em x de w? É 5. Veio para cá. O
Quem é o módulo de W? 41. Veio para cá. Tá? Agora, mais quem? A componente em Y de W sobre o módulo de W, né? Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Ou melhor, o que eu estou fazendo aqui? Menos 4 está aqui, desculpa, né? Menos 4 está aqui. Dividido por quem? Pelo módulo de W. Aqui. Então, isso aqui é o nosso bom e velho versor. Nós buscamos, então, é o versor de quem? De W. Certo? É uma continha bem simples. Tá? Agora aqui eu acho que tem a interpretação geométrica, né? Ali. Então, o que eu estou colocando? Ó, aquele vetor que está ali em rosa, né? Ele é o versor. Ou seja, quanto mede esse vetor? Esse vetor mede uma unidade. Ou seja, se eu botar a régua ali, ele mede 1. Tá? Ele mede uma unidade. E, então, quais são as coordenadas dele? Tá? Ou seja, opa, já me adiantei. Quais são as coordenadas? Então, essa coordenada aqui é essa aqui, ó. Né? Vou botar em vermelho. Então, essa coordenada aqui é quem? Essa aqui, ó, menos 5 sobre 41. Então, aqui é menos 5,41. E aqui, que coordenada é aqui? É menos 4,41. Ou seja, o menos 4,41 está aqui, ó. Então, menos 5,41, menos 4,41. E aí, então, ele vai formar aquele vetor em rosa, o tamanho desse vetor em rosa é 1. Tá? E o vetor em amarelo, ali, em laranja, ele mede 6,4. Tá? E o vetor em rosa mede 1. Então, esse vetor em rosa é o versor. E as componentes dele, então, são menos 5,41, raiz de 41 e menos 4, raiz de 41. Certo? Bom, então é isso que a gente tinha para mostrar do versor, que vocês fizeram o exercício, né? Então, espero que vocês tenham feito e tirado as dúvidas. É bem simples. Aqui é umas continhas bem simples. Tá. Agora vamos pegar aquilo que a gente viu lá na nossa pré-aula. Né? Então, eu tenho um vetor que sai do ponto A para ir para o ponto B. O início é o ponto A, aqui está meu ponto inicial, e aqui está meu ponto final. Então, é o fim e o início. Ou seja, eu estou indo começando em A e terminando em B. Eu estou indo no vetor AB. Né? Então, ele pede o seguinte: esboçar no plano cartesiano os pontos A e B e os vetores AB e BA. Qual a diferença entre eles e qual a distância entre eles? Tá. Então, nós temos duas perguntas. Então, primeiro, esboçar os pontos, esboçar os vetores, ver as diferenças e calcular as distâncias. Tá. Vamos ver. Então, por exemplo, eu vou botar aqui o ponto A. Ponto A é 2 e menos 1. Vou botar ali o ponto B. Ponto B é 13 e 5. Marquei os pontos. Agora, então, quem é meu vetor AB? O vetor AB é esse aqui. Então, ele saiu de A, né, e foi para onde? Foi para B. Então, é o meu vetor A, B. Tá? Vamos lá. Pergunta. Vamos ver. Quem é o meu vetor AB? Quantas unidades eu tenho em I? Eu tenho apenas um I. Certo? Quantos J's eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 J's. Então, eu tenho o meu vetor AB é I mais 4J. Isso? Ali, né? Opa. Então, eu fiz aqui muito rápido. Ah, professora, eu não consegui enxergar como é que eu vi isso. Então, eu tenho um I. Mas eu me adiantei um pouco. Mais um pouquinho. Então, o meu I, o meu vetor é uma unidade em I.
a partir do início, tá vendo que aqui está o início, né? Inicial. E aqui é meu ponto final. Então, no ponto inicial, aqui eu tenho um i. Eu tenho 4 j. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conta. Quem é o meu vetor AB? Se eu olhar lá para o exercício pré-aula, o AB seria o B menos A. Quem é o ponto B? O B é 3 para X e 5 para Y. Menos o A. O A é 2 para X e 1 para Y. Estou fazendo uma diferença. 3 menos 2 dá 1. 5 menos 1 dá 4. Ou seja, qual é o meu vetor? 1i, 4j. O que eu acabei de enxergar aqui fazendo a geometria, né? Ou seja, professor, mas isso que a gente fazia antes não era a mesma coisa que eu colocasse o vetor na origem? Sim, era a mesma coisa, né? Ou seja, esse vetor que está aqui na origem, né, o i mais 4j, eu posso transportar ele da origem e colocar aqui no ponto A. Dá na mesma. Professor, então eu posso pegar esse vetor aqui, em rosa, e colocar ele aqui embaixo, no ponto 13 e 4, ele vai ser o mesmo vetor. Ele vai ter as mesmas características, ele vai ter o mesmo tamanho, vai ter o mesmo sentido e a mesma direção. Então você pode ver, eles são iguais, ó. Eles têm a mesma direção, mesmo sentido, inclusive o mesmo tamanho. Tá? Beleza. Se eu pegar agora, vou fazer o contrário. Peguei esse, peguei o ponto A, peguei o ponto B. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o meu vetor BA, né? Peguei outra cor. Mesma coisa, agora o meu vetor BA. Esse aqui agora é meu ponto final. E esse aqui é meu ponto inicial. Né? Então, o que aconteceu? Eu tenho o sentido dele ao contrário, né? Então, quando eu estou analisando o sentido ao contrário, aqui eu vou olhar para cá, né? Então, eu tenho um i negativo. Como ele vem para baixo, né? Ou seja, eu tenho quantos j's para baixo? Menos 4j. Então, o meu BA é menos i menos 4j. Como é que eu faço a conta? Da mesma maneira, né? É A menos B agora, né? Ou seja, é sempre o final, esse aqui é o final, menos o inicial, ou seja, é BA. Então vai ficar A menos B. Né? Então vamos fazer a continha. O A é 2 e menos 1, é 2 e 1, menos o B, que é 3 e 5. Então, 2 e menos 3, menos 1. 1 e menos 5, menos 4. Ou seja, aqui, né? Sem mistério. Tá. E aí? Agora ele pede ainda para... Então, qual é a diferença entre os dois vetores? Né? Ou seja, eu posso colocar esse meu vetor, colocar aqui na origem, ele vai estar apontando menos i, menos 4j. Então, qual a diferença entre o vetor AB e BA? A diferença entre esses dois vetores é o sentido, né? Ou seja, eles são diferentes no quê? No sentido. Ou seja, eles têm a mesma direção, eles têm mesmo módulo, mas eles têm sentidos diferentes. Ou seja, eu posso dizer que posso dizer o seguinte, vamos escrever melhor. Posso dizer que o BA é menos, ou seja, é o AB com sentido oposto. Ou seja, eu estou dizendo aqui que o meu BA é o AB com sentido oposto. Certo? É isso que quer dizer essa igualdade. Então, o BA é o AB com sentido oposto. Tá? Bom, falta determinar a distância entre o A e o B. Deixa eu ver uma coisa. Tá, ali, a distância entre o A e o B. Como é que eu vou calcular a distância entre o A e o B? Tá? Para determinar a distância entre o A e o B,
Eu posso pegar o módulo de BA ou eu posso pegar o módulo de AB. Tanto faz. Tá? Aqui eu peguei o módulo de BA. Porque eles têm mesmo módulo, mesma direção, mas tem sentido diferente. Né? Então eles têm o mesmo módulo. Então, se eu peguei o módulo de BA, ficou menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 16, 17. Então, a raiz quadrada de 17. Se eu for pegar uma régua, medir o comprimento, a distância entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter que medir em torno de 4,1. Tá? Então, em torno de 4,1 vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, aquela história. O módulo de um vetor nada mais é do que a distância, o comprimento do vetor. Isso a gente já tinha falado bem na aula passada. Tá. Beleza. Então tá. Vamos para mais um conceito. Vetores paralelos. Quando dois vetores são paralelos? Ou melhor, quando dois vetores têm o mesmo sentido. Ou melhor, têm a mesma direção. Então, vetores paralelos, eles têm o quê? Mesma direção, né? Ou seja, eles têm a mesma direção. Ou seja, vetores de mesma direção. Tá. Então tá. Então, dois vetores são paralelos ou de mesma direção. Aqui eu disse linearmente dependentes, né? Antigamente eu usava muito esse termo. Mas são vetores paralelos ou de mesma direção se as razões entre as componentes for igual. Ou seja, o vetor U é paralelo ao vetor V se e somente se a componente em X, a razão entre as componentes em X for igual a razão em Y. Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui está o meu vetorzinho. Né? Que vetor é esse? Esse aqui é o meu vetor 1i. Né? Eu tenho 1i aqui. E aqui eu tenho 2j. Né? E mais 2j. Tá. Agora eu vou pegar um outro vetor. Que vetor é esse? É o vetor 2i e 4j. Né? Ou seja, 2i mais 4j. Então, quem são as componentes desses meus vetores? Vamos lá. A componente em x, né? Então, meu u de x aqui é 1. Quem é meu v de x? É 2. Quem é meu u de y? 2. 2. Quem é meu v de y? É 4. Tá. Fiz essa leitura. Para quê? Para colocar nessa relação. Então, esses dois vetores, eles são paralelos? São, né? Porque se eu pegar, né, o de x dividido pelo v de x, isso tem que ser igual ao v de x, ao u de x sobre o v de x. Então, aqui em cima é u e aqui embaixo é v. Né? Então, repara que sempre tem essa coincidência. Então, em cima é u e embaixo é v. Professora, eu poderia ter feito o contrário, ter botado v em cima e u embaixo? Sim. Né? Poderia ter escrito de outra maneira, poderia ter escrito como v de x sobre u de x igual a v sobre u de y. Sim. É a mesma coisa, né? Ou seja, se os vetores forem paralelos, não interessa. Desde que em cima seja um vetor u, vamos botar o vetor v, embaixo o vetor u. Ou em cima o vetor u, embaixo o vetor v. Então, ver o que acontece. Eu vou ter 1 que divide 2, né? 1 que divide 2 é igual a quem? A 2 que divide 4. Isso aqui é verdade, né? Na verdade, 2 que divide 4, ou seja, 2 divide 4. Então, o vetor u e v são paralelos. Aí, se eu tivesse feito o contrário, então, se eu tivesse feito o contrário, ficaria 2 que divide 1
é igual a quanto? É igual a 4 que divide 2. Isso aqui é verdade? 2 que divide 1 igual a 4 que divide 2? Sim, né? Porque 4 que divide 2 é 3. Então, 2 sobre 1 é 2. 4 sobre 2 é 2. Ou seja, a conclusão tem que ser a igualdade. Essa igualdade aqui, ela tem que ser, ela que tem que prevalecer. Se essa igualdade não prevalecer, nossos vetores não são paralelos. Tá? Então, vetores paralelos ou vetores de mesma direção necessitam, né, que essa igualdade se mantenha. Então, em cima um vetor, embaixo outro vetor. Tá? Não tem mistério. Beleza, então. Então, vamos ver aqui. Para finalizar, vamos voltar para aquele problema inicial, né, da combinação linear. Né? Esse problema aqui. Agora eu vou mudar a minha base. Vou fazer a base I e J. Tá? Então, o que acontece? O meu I é esse vetor aqui, né? É o meu vetor I. Meu vetor J. Aqui é meu vetor J. Então, o que vai acontecer? Então, mudei a base para escrever o vetor I e J. Então, quem é meu U? O meu U é I mais J. Né? Eu tenho um I, um J. 1 e 1. Quem é meu vetor V? O vetor V é 1i menos 1j, né? Ou seja, ele vai para baixo, ou seja, menos 1. Então ficou, posso representar pela matriz 1 e menos 1, e eu posso representar pela matriz 1 e 1, o meu vetor U. Tá. O que o problema perguntava lá? Determinar x e y, né? De maneira que o meu FB, né? Lembra o meu vetor FB, né? O vetor FB, seja escrito, seja uma combinação linear, ou seja, o meu FB seja uma combinação linear de U e V. Eu quero saber quem é o X, quem é o Y, para que essa combinação linear ocorra. Então tá. Então, quem é meu vetor FB? Antes de mais nada, a gente precisa saber quem é o FB, né? O meu FB, ele tem uma unidade. Eu tenho um I. E quantas unidades em J? Eu tenho um J, dois J. E é para cima, né? Ou seja, ele tem duas unidades para cima de J. Então, meu vetor FB é... meu vetor FB, ele é, então, 1 e 2. Beleza. Vamos finalizar isso aqui. Então tá. Então vamos fazer a continha, né? Então vamos juntar tudo que a gente tem. Opa, apagar isso aqui. Vamos juntar tudo que a gente tem. Vamos fazer a conta. Então, o meu FB está aqui, né? Ou seja, esse aqui é meu FB. O FB. Aqui está meu vetor, está o X, né? Aqui está o U. Aqui está o V. Tá? Então tá. Feito isso, o que vai acontecer? Vai ficar x vezes 1. Né? Eu vou fazer a conta. X vezes, né, 1 mais y, 1 e menos 1. Né? Então vai ficar x e x mais y e menos y. Como é que eu faço soma de matriz? Então, x mais y e x menos y, né? É o que a gente já encontrou aqui, né? Simples assim. Tá. Celso, Hum. eu não peguei muito bem a questão do vetor matriz ali do x e do y. Por que ficou 1 e 1 e 1 e menos 1? Tá. Então vamos lá, vamos voltar aqui na outra slide. Ó,
O vetor U. Vetor U é uma unidade em I, uma unidade em J. Então, 1I, 1J. A representação matricial do vetor vai ser 1 e 1. Né? Tá, beleza. O V é 1I e menos 1J. Então, 1 e menos J. Então, 1 e menos porque está na fórmula ali indicando. Isso, tá. Exatamente. Entendi. E o Obrigado. FB é 1 e 2. 1 e 2, tá? Tá, beleza, obrigado. Tá, voltando aqui então. Aí, colocando tudo aqui, chegamos aqui. Chegando aqui, o que aconteceu? Agora nós temos o seguinte. Olha só o que vai gerar. Um lindo sistema linear, né? X mais Y é igual a 1 e X menos Y é igual a 2. Resultou um sistema linear. Bem amistoso, por sinal. Como é que a gente resolve o sistema linear? Por escalonamento, né, gente? Professor, dá para somar? Claro que dá para somar. Vocês faziam isso, escalonamento. Né? Eu fiz por escalonamento para a gente recordar no escalonamento. Né? Mas o que é somar? Enfim, criatividade é tudo. Então, eu fiz escalonamento. Fiz menos I. Fiz menos L1 mais linha 2. Zerei. Né? Ou seja, menos 1 mais 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 com 2 dá 1, né? Ou seja, menos 1 com 2, 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 com 1, tá. Então, aqui está, aqui está o x e aqui está o y. Então, o que eu sei? Menos 2x, melhor, menos 2y é igual a 1, portanto, y é igual a menos 1/2, né? Esse x, né? Esse x menos 1/2, né? Lembrando que era x mais y igual a 1. Quanto é que vale o y? O y vale menos 1/2. Então, ficou x menos 1/2, ou seja, x mais y, igual a 1. Portanto, 1 mais 1/2, 3/2. Né? Foi o resultado que nós tínhamos encontrado antes, né? Lembram? Então, quando a gente fez esse exercício, lá no início da aula, a gente tinha encontrado exatamente esse resultado, né? Que nós tínhamos que multiplicar o vetor U por 3/2 e o vetor V por menos 1/2. Vamos ver aqui. Foi isso, né? É isso aqui que a gente encontrado nessa aula. O vetor U é por 3/2 e o meu vetor V por menos 1/2. E a gente fez essa conta agora, né? Usando sistema linear, usando a base, fazendo todas aquelas contas que a gente fez. Tá? Enfim. Bom, nós estamos chegando no final dessa live, tá? Falta 4 minutos para o seu fim. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu postei para vocês agora, correndo essa aula no PowerPoint, mas eu vou postar ela em PDF na sequência, porque eu acho mais interessante o PDF, que aqui, como tem efeitos e tal, ela é mais pesada. Mas, enfim, eu estou procurando aqui. Enfim. Tá. Vou fechar aqui. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tá? Eu tô aparecendo aqui. Ô Celso, em relação ao questionário 7, já temos base para responder todo ele. E vocês têm base para responder ele todinho ele. Ok. Esse exercício que tu fez agora, eu consigo responder a 1 e a 2? De qual questionário? Do questionário 7. Você pode responder tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui o questionário. Se eu abro ele aqui. Aqui está aparecendo coisas que vocês não podem ver. É porque nós temos nesses 2 primeiros exercícios, nós temos nós temos um hexágono. Sim, mas
Não faz diferença. Os dois primeiros exercícios, agora que eu lembrei, que eu não lembrava, eles são referentes. Vou abrir aqui. Os dois primeiros exercícios, eles se referem a outra. Eles se referem ao início da aula. Aham. Tá? Eles se referem ao início da aula. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu estou te perguntando FE. Eu estou indo do F para o E. Eu estou olhando para esse vetor aqui, ó. FE. Né? Sim. Aí agora eu estou indo para o FA. O FA. Eu estou olhando para esse vetor FA. Né? Aí depois eu estou perguntando o vetor B E para E. Né? Então, eu estou olhando para esses vetores aqui. Tá? Tu pode fazer usando o sistema linear, como a gente fez agora, ou tu pode fazer olhando aqui, que isso aqui foram questões de prova, tá? E aí lá tu podia resolver dessa maneira. Podia resolver. Aqui eu acho que, se eu não me engano, na prova era para analisar os porquês, né? E aí eles vão te abrir o caminho. Aham. Não lembro qual era a ordem. E aqui é a mesma coisa. Aqui tu vai olhar para cá e vai ver. Ó, o FE é igual, o módulo de FE é igual ao módulo de CD, então F para E é igual ao módulo de C a B. Sim, eles são iguais, são os módulos São iguais. tá? Então é verdadeiro. E aí o resto aqui é a mesma coisa. Aqui a questão 3 é o que eu acabei de fazer. A questão 4 é uma questão que envolve versor paralelo. A questão 5 é uma questão que é para te desenhar. A questão 6 também é para fazer conta. A questão 7 é para desenhar e ver o que pede. A questão 8 é bem o que a gente fez agora. E aqui, então, tá vai colocar as respostas aqui e me entregar a partir desse quadro de respostas. Certo? Beleza. Bom, pessoal, a gente está com menos de 1 minuto e então eu vou encerrando a live. Tá? Bons estudos, vocês têm bastante coisa para fazer. Durante a semana me perguntem.